Olá, queridos, graça e paz, bem-vindos ao nosso Omega Cast, agora para o nosso segundo episódio, junto com o pastor Elton, pastor Gediael, e o primeiro bloco foi abençoador demais. Já quero convidar você para assisti-lo, caso não tenha assistido, e se você assistiu, obrigado por estar com a gente novamente. Nós estamos falando sobre o princípio de Jetro e vamos avaliar 3 camadas. A primeira, avaliamos no primeiro episódio, agora nós estamos na segunda camada e vamos falar sobre a estrutura física, como funciona esse aspecto quando Deus ele nos entrega alguma coisa e como nós devemos agir mediante a isso. Então, Deus abençoe sua vida, fica conosco, será uma bênção. Pastor Gediael. Pastor Paulo, mais uma vez obrigado, honra e privilégio estarmos juntos nesse segundo episódio dessa série das 3 camadas sobre o princípio de Jetro. Como o senhor falou, mergulhamos no conhecimento no primeiro momento, a relevância desta camada na vida, no projeto que Deus tem para a igreja e para cada um de nós. E agora, pastor Elton, bora para o mundo físico, a camada da infraestrutura, mundo físico, aonde que tudo reage, aonde vem o comando do céu, conecta com conhecimento e alcança o mundo físico, pessoas, instalações, tecnologia e tudo isso. Fala um pouco para nós do que é essa camada e os protocolos que levam a isto. Em primeiro lugar, gostaria de dar a paz do Senhor a todos e bem-vindos a esse podcast. Na primeira, só recapitulando aqui, no primeiro episódio nós falamos sobre conhecimento, né? Conhecimento como a primeira camada. Agora vou falar sobre a segunda camada como a infraestrutura física, né? Nós ministramos uma palavra na Igreja Ômega há umas semanas atrás e eu estou agora conectando os pontos que nós falamos sobre dom, herança e domínio. Né? Estava lá, foi bênção. Que dom fala de Jacó, herança nós falamos de Isaac e de domínio nós falamos sobre Abraão. Embora pareça inverso, porque Abraão veio primeiro, depois teve o filho Isaac e o neto. O propósito era o domínio. De Jacó. Então, quando você fala de dom, vamos conectar como conhecimento. Conhecimento revelado. Porque se você for olhar Jacó, naturalmente ele não era o primogênito, mas foi revelado antes de nascerem. O anjo falou que o maior vai servir o menor. Então, esse já começa algo profético aí, né? E Jacó teve problema em casa por causa do dom. Então, houve uma disputa com Esaú. Então, geralmente, por causa de dom, nós temos problema em casa, na meio da família. Depois ele teve problema com o seu tio, tudo família. Porque o seu tio não queria que se manifestasse aquele dom na vida de Jacó, de prosperidade, de primogenitura. E depois nós passamos para a vida de Isaac, que fala de herança. Isaac teve problema na rua, nos empreendimentos. Os vizinhos. Os filisteus tomaram o seu primeiro poço, ele cavou outro poço, entulharam os poços, tomaram os poços depois. Então a guerra dele já não era dentro de casa, era uma guerra na rua por fora. Questão de herança. E vamos considerar que essa herança é a infraestrutura. É a infraestrutura. A parte física. Na parte física. Então, a parte física, vamos tomar isso como ministerialmente, ou aquilo que Deus tem para você como jornada na sua vida. Então, primeiro, você tem que ter um conhecimento profético, você tem que ter uma palavra, e você tem que adquirir conhecimento. Mas depois você tem que ter uma infraestrutura para os projetos que Deus te dá. E nós vemos que nas 3 níveis Deus deu muita infraestrutura para Abraão, Isaac e Jacó. Eles tinham posses, eles tinham capacidade... Deu condição. Tinha capacidade de management, de gestão, e eles tinham capacidade também física, de infraestrutura para realizar as coisas. Foi por isso que Deus deu, porque Deus tinha um propósito nisso. O fundamento é o propósito, Deus provê isso. Então nós temos profeticamente na pessoa de Jacó, o conhecimento, e depois... mas só que Jacó, ele vivia uma vida, vamos dizer assim, profissionalmente, entre aspas, ele ralava, né? Então ele sofreu muito, foi para casa de Labão, trabalhou para o tio dele
como empregado, embora no final Deus virou a mesa e passou a possibilidade toda para ele. Mas ali ele aprendeu. Ele aprendeu. Ali conheceu, desenvolveu. Exatamente. Então, ele trabalhou como um trabalhador, arduamente. Aí quando você vê na vida de Isaac empreendeu. Ele não era empregado de ninguém. Ele empreendeu. E a Bíblia fala que Isaac semeou naquela terra, naquele mesmo ano que era ano de seca, e colheu 100 vezes mais. Então ele empreendeu. Aí Abraão, Deus falou com ele: vai para a terra que mana leite e mel, que eu te mostrarei. Quando chegou lá tinha uma seca de 7 anos. Aí que terra é essa, Deus? Aí depois como é que eu vou empreender aqui? Aí tipo assim, Deus esquenta a cabeça não, você vai herdar, pronto. Isso. Vai precisar de... Aí vai ser sua. Quando chegou para o Egito, o faraó engraçou com a mulher dele, mas não encostou a mão nela. E por causa da mulher dele, o faraó deu ele ouro, prata, funcionário, abriu presa para ele, deu tudo dinheiro para ele. Aí depois que o faraó descobriu, ele falou: rapaz, você tá ficando doido, você quase que eu morro aqui, que veio uma praga sobre minha casa, toma mais dinheiro, mais ouro, prata e vai embora daqui. Aí tem um versículo na Bíblia que fala assim: e Abraão, um homem muito rico, cheio de ouro, de prata, de servos, voltando para Siquém. Então ele herdou. Então ele não teve que nem empreender, ele herdou tudo, apesar que ele empreendia também, mas grande parte da fortuna dele foi herdada. Então, fazendo essa comparação com conhecimento e com estrutura física e depois domínio, o domínio eu considero que é um resultado, entendeu? Por que Abraão dominou? Porque ele estava na última instância de guerra, que é o Egito e Satanás, que representa Faraó, que representa Satanás, era o embate dele final. Então ele dominou no Egito. Então Jacó, ele venceu em casa, no conhecimento do seu chamado, quem ele era. Isaac empreendeu e começou com os seus postos em infraestrutura, e Abraão exerceu o domínio. Então você vê que, apesar de que parece inverso, né? Abraão nasceu primeiro, depois Isaac e Jacó, mas se você vê essa escala. Então, nós já falamos sobre a camada do conhecimento, de gestão, agora falando sobre infraestrutura. Então é necessário a gente entender também que é necessário haver uma infraestrutura. E na hora de... Para que esse conhecimento administre e mova essa infraestrutura para o domínio. Exatamente, para chegar no domínio. Agora, usando o conhecimento da primeira camada e na hora de implementar a camada de infraestrutura, que é tecnologia, que é método, aí é necessário haver um protocolo. Porque esse protocolo, ele precisa ser estabelecido conforme a cultura, conforme o tempo, igual você disse, né? O sábio, ele sabe o tempo e o modo. Eclesiastes 8:6. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Não adianta apenas a gente saber o que fazer se fazemos no tempo errado. Exatamente. E não adianta fazer no tempo certo se não sabemos o que fazer. A gente precisa ter esse alinhamento. Combinação. E o coração do sábio consegue discernir isso. Talvez, igual o senhor está falando de estrutura, aproveitando o ensejo aqui, algumas pessoas têm preconceito em relação à estrutura, porque eles falam sobre o investimento de Cristo nas pessoas. Mas eu acredito que se Jesus estivesse na Terra hoje, fisicamente, ele usaria toda a estrutura que está à disposição dele. Sim. Sem nenhum tipo de preconceito, sendo que algumas pessoas ainda têm uma visão deturpada em relação a isso e não desfrutam daquilo que podem. Miles Monroe, no livro Redescobrindo o Reino, ele fala sobre isso. Ele queria iniciar um programa na televisão, na cidade onde ele morava. Hoje ele partiu para a eternidade, né? Mas na cidade que ele morava. E era impossível, segundo ele, no horário que ele queria, o programa voltado para o público gospel, o público cristão. E aí ele falou assim, como que eu vou fazer para poder chegar aonde eu quero? Aí ele foi no dono da emissora, o dono da emissora falou, isso é um protocolo da região, da prefeitura. Ele foi na prefeitura e no final ele conseguiu o programa de televisão para falar para o público que ele imaginava no horário que ele queria, e ele citou uma questão. Ele falou, aquilo não foi uma questão de eu orar para acontecer. Ele falou, eu só tomei posse de algo que já fazia parte dos meus direitos como cidadão.
e ele explicou que como cidadão do reino tem muita coisa que nós não desfrutamos porque não sabemos que temos direito. E a estrutura, por exemplo, ela faz parte do plano que nós estamos vivendo na Terra. Então, se a gente não usa, alguém vai usar de maneira má, alguém não usará e deixará de alcançar pessoas que precisavam alcançar. Então, eu queria até, o pastor, que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como que o senhor vê essa questão da estrutura? Que ela deve estar à disposição, nós não precisamos ou precisamos. Como que o senhor vê isso? Em primeiro lugar, nós vemos que na Bíblia toda, Deus quer dar infraestrutura para as pessoas. Você vê, Abraão, Isaac e Jacó eram pessoas prósperas. Aí você, na vida de Eliseu era um profeta. Quando ele passava na frente da casa da mulher sunamita, ela falava com o esposo dela: eu vejo que esse homem que passa por nós sempre é um homem de Deus, então façamos para ele uma infraestrutura. Deus quer dar. Um quarto, uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candelabro. Então, você vê isso aí, entendeu? Exatamente. Aí você vê o ápice da expressão da glória de Deus nos reinos sucessivos em Israel foi o reino de Salomão. E o que aconteceu? A mulher, a rainha de Sabá, saiu lá do seu reino na África para ver se era verdade a fama que tinha. Quando chegou lá, quando ela viu a infraestrutura de Salomão, ela ficou de queixo caído. É assim que a Bíblia fala. Então, você vê que o reino de Salomão é uma expressão da vontade de Deus. Do projeto de Deus. Para expansão e para entregar o homem. Agora é o seguinte, a chuva vai chegar, como eu falei no outro episódio, a chuva vai chegar e a infraestrutura vai vir, primeiro, se você crer, se você aceitar que é para você, se você se preparar para receber, né, no conhecimento. E porque Deus, biblicamente, Deus quer dar. Entendeu? Por que muitas pessoas não recebem a infraestrutura? Não recebem a herança? Isaac, ele insistiu. Ele falou: não, a infraestrutura é minha. Esse poço aqui era do meu pai. Eu vou cavar, a água é minha. Ele abriu, tomaram dele. Não, mas eu não vou aceitar o inimigo que tomar a minha estrutura. É minha herança. É isso aí. Ele cavou o segundo. Ah, não, essa água é nossa, não, tomou dele. Não aceito, porque eu sei que é minha. Então, cavou o terceiro, para aquele terceiro não contendendo mais, ele chamou de Rehobote. Então, existe, inclusive, desde os primórdios da Bíblia, desde Gênesis, uma luta muito ferrenha em o inimigo não querer tomar essa infraestrutura. É uma batalha pelos recursos. O inimigo não querer no Egito, Israel no Egito, né? Começou a prosperar muito a infraestrutura. Tira isso aí o faraó, esse povo vai crescer mais, vamos escravizar eles. Então, o intuito final é derrubar o projeto que Deus tem para fazer. Exatamente. O que Deus fez? Antes de sair, antes da espraga, vai lá, pega deles ouro, prata, arranca tudo deles. E agora sai de lá cheio de entregando a eles recursos para produzir infraestrutura. Então, primeiro nós temos que entender isso. Se você ficar, mas isso aí é teologia de prosperar. Enquanto você ficar assim, você não vai prosperar. Porque, mas pessoas fazem isso, a igreja faz errado, pastores fazem errado. Deus não vai invalidar o princípio que ele tem por conta de homens. Por causa de homens errados. Inclusive o diabo até usa as pessoas para poder as pessoas caírem nesse pensamento e retrocederem. Isso aí. Entendeu? Então a infraestrutura Deus quer dar, só para você ler e entender. Então muitas pessoas, infelizmente, como eu falei no outro episódio, muitas pessoas, infelizmente, elas ficam balizadas numa caixinha pequenininha, enquanto elas não quebrarem essas barreiras, esses paradigmas que eles estão nelas, a infraestrutura não chega. Então, inclusive esse podcast está catalisando isso aí, né? A ligação que tem entre o conhecimento, a herança, a infraestrutura e a unção. E depois o domínio. Então o domínio você está 100% na plenitude daquilo que Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, como igreja. E nós pegávamos ali o que o pastor Paulo falou, Jesus usou de todos os recursos. Todos os recursos. Então, preciso subir a montanha, porque lá de cima eles vão me ouvir. Então, ele negociou o espaço, alugou, arrendou, pegou a melhor posição para que a mensagem chegasse. Fez assim com o barco, dividiu eles e moveu eles a lugares territoriais diferentes, em territórios diferentes, mundo físico, para que avançasse o que Deus determinou, o projeto que está determinado. E às vezes a gente talvez olha assim,
talvez se não vamos usar desses recursos ou dessas tecnologias, e aí nós estamos abrindo mão com semelhança o que aconteceu lá, Isaac, tomei o seu poço. Não, você tomou esse aqui, mas eu vou fazer outro, e ali nós vamos crescer, nós vamos prosperar, nós vamos avançar, nós vamos entregar, e se for intencional que é reino, Deus vai colocar a mão. Tem que haver essa resiliência, e a raiz dessa resiliência é o conhecimento de o que Deus tem para você, quem você é, o que Deus tem para você. Senão não há resiliência. Se você não tem esse conhecimento, como diz o apóstolo Paulo, enquanto o herdeiro é menino, ele precisa de tutores e curadores até ele poder usufruir. Então, se você não sabe, você não vai conseguir isso aí. Que é para você não aceita que é para você, então você não vai ter. Você não consegue nem administrar. Se tiver. Nem administrar. Então, você não vai preparar também para administrar aquilo. Isso aí. Então, fica aquele círculo vicioso. Limitado. Essas estruturas, elas acabam sendo marcos, e isso, de alguma forma, ajuda o crescimento até da localidade onde essas estruturas estão. Sim, por exemplo, no Brasil, algumas classes no Brasil são consideradas não alcançadas. Dentre elas, tem os ciganos, ribeirinhos, os sertanejos, os mais pobres, os mais ricos. Não alcançados quando tem menos de 2% os evangelizados. Por exemplo, há tempos atrás, nós combatíamos a questão do irmão que ele crescia na sua vida profissional. E o que nós fizemos? Abrimos mão de uma determinada parte da sociedade. Hoje, essa classe mais rica, formadores de opiniões, pessoas que ocupam cargos públicos, que alcançou geralmente pelo conhecimento, estão dominando boa parte da sociedade. Por quê? Porque nós não tínhamos estruturas lá. E aí hoje, o pastor Gediael, até direcionar essa pergunta ao senhor, hoje nós precisamos demais, porque estruturas são marcos, precisamos demais estabelecer marcos aonde nós abrimos mão em tempos atrás. E nós precisamos dessas estruturas inclusivas entre empresários, entre políticos, entre homens influentes, porque caso não, o que governará sobre os demais são pessoas sem referências desses marcos cristãos. Como que o senhor, pastor Gediael, vê essa questão das estruturas nessas classes mais elevadas assim? Da mesma forma que nós vimos falando, né, do caso de Isaac, o tempo inteiro a intenção do mundo que combate o crescimento do evangelho é que a igreja e que nós, herdeiros de uma promessa, não alcancemos. E o primeiro ponto talvez é nos limitar em mente de que essas estruturas, a gente tem escutado algumas pessoas falam assim, eu gosto de igreja pequena. Entendeu? Por que você gosta de igreja pequena? Se o reino de Deus é para toda a terra, para todas as nações, para todos os povos, e todo olho verá. Então, como ser pequeno se todos vão ver? Como ser para todos se nós não nos movemos para todos? Então, sim, a igreja, eu fiz um estudo recente acompanhando alguns dados, e o maior crescimento, o maior volume de igreja per capita são regiões nortes, regiões de classe D e E. E pequenas. E nós, trabalhando em missões, a gente viu em 4, 5 quilômetros, 12 igrejas que cabiam 10 pessoas, 15 pessoas. Então, a igreja abriu mão, às vezes, de não só estar lá, mas de estar em grandes centros. E essas grandes instalações, essas grandes estruturas, elas são para receber pessoas comuns que servem a Deus. E essas pessoas, elas têm que se sentir bem e acolhida. Seja ele o presidente do Banco Central, ou seja ele o moço que vende pastel. Então, a nossa instalação, a gente vive isso, eu tenho oportunidade, na nossa Igreja Ômega, a gente tem pessoas muito influentes e pessoas menos influentes, e todas convivem num ambiente e são bem acolhidas. E a igreja tem essa função. E temos que estar pronto para isso, para expandir, para crescer, para receber. Eu vejo uma mudança comportamental no mundo moderno sobre esse assunto. Vejo uma aceitação no nosso ministério. Nós vivemos experiências, por exemplo, com a Igreja de Contagem. Que nós estávamos no mesmo lugar há 15 anos, não queríamos crescer, queríamos ficar ali, naquele mesmo prédio, naquela mesma
rotina. E em algum momento a gente conversou, o pastor Ezequiel falou assim, não, então nós vamos avançar. E a igreja talvez coubesse 1/3 do que é hoje. A igreja avançou, está moderna, as pessoas estão chegando, os jovens estão chegando, porque diferente da nossa época talvez, né, eu mais, o senhor, pastor Elton, nós fomos um tempo que o percentual de crentes em todo o Brasil era 1 milhão de pessoas. E nós estamos chegando a 60 milhões de pessoas. E não é muito tempo, eu estou falando de 1980 a 2020. Nós estamos falando de 40 anos. Nós saímos de 1 milhão para 60 milhões. E para acomodar 60 milhões de pessoas, precisa ser grande? Precisa ter estrutura, nós precisamos oferecer conforto e precisamos ter conhecimento para administrar essas estruturas grandes. Só que essas estruturas grandes, com conforto, com tudo, com muita ciência, sem unção, elas não vão a lugar nenhum. Exatamente. Então, essas camadas que nós estamos falando. E eu vejo a igreja se preparando de alguma forma para essa expansão. O projeto de Deus prevê nesse tempo uma expansão. E nós sabemos que essa expansão está acontecendo. Basta a gente olhar para o que aconteceu na nossa nação. Em 40 anos, nós somos 60 vezes maiores do que nós éramos há 40 anos atrás. Como igreja, e alcançando outras camadas, acumulando conhecimento, e do conhecimento multiplicado com unção. Como nós falávamos há pouco, conhecimento é poder. Você já imaginou conhecimento cheio de unção? Meu Deus. É poder ao quadrado. Então, e é isso que Deus tem para a igreja para que haja domínio. Para que o reino de Deus domine sobre a terra. E com relação a essa estrutura, a estrutura está muito relacionada à questão temporal. Há 20 anos atrás, um exemplo que o pastor acabou de utilizar, nós tínhamos uma noção de estrutura que era compatível com a nossa ideia cultural, com o tempo que nós vivíamos. Sendo que a gente percebe que a estrutura ela passa por modificações ao longo dos anos. E aí eu queria dirigir, pastor Elton, estamos quase chegando ao fim aqui, mas queria dirigir ao senhor uma pergunta. É possível a gente melhorar a estrutura sem mundanizar? Dá para fazer essa diferenciação? E como que nós podemos fazer isso como igreja? Ou seja, modificar, modernizar sem mundanizar. Isso. Moderno, mas não mundano. Exatamente. Eu estava até pensando nesse assunto mesmo aqui. É que eu vejo muitas pessoas muitos líderes cometendo um erro, porque muitas vezes falta uma visão profética ou falta a camada da unção e forçam demais a camada da infraestrutura. Então, desequilíbrio. A infraestrutura tem que ser intencional, mas ela tem que ser um ponto de contato entre o físico e o espiritual. Então, por exemplo, nós estamos modernizando a igreja, nós temos uma plataforma com tecnologia, e porque nós sabemos que o propósito não é mostrar tecnologia, não é colocar assentos novos simplesmente para atrair pessoas pelo olhar, pelo físico. Nós entendemos que nós temos um propósito muito maior do que esse, existe um propósito, por que as pessoas vão ali? E por que do aplicativo? Por que da plataforma? Isso aí é simplesmente uma infraestrutura necessária que tem que haver para você, pelo tempo de hoje, as coisas são rápidas, é necessário ter tecnologia, ter ar-condicionado, ter essas coisas. Mas isso serve só de base, só de ponto de contato para que a unção, o mover de Deus que nós estamos nele, venha utilizar toda essa dinâmica da infraestrutura como ponto de contato para que haja a conexão, o link entre o espiritual e o físico, que as pessoas sejam atingidas. Porque existe uma oração por trás. Não é simplesmente, vocês estão todo bonitinho, todo alimentado, o ar está na temperatura certa, o aplicativo é legal. Isso não é o fim das coisas, é o meio. Isso. Então, a infraestrutura é o propósito, meio, que é a expansão do reino. Agora, muitos, infelizmente, forçam demais, usam a infraestrutura como um chamariz e fica uma coisa inócua. As pessoas estão ali, mas aquilo não tem vida, aquilo não é sustentável. Não tem sustentação de oração, de unção por trás, aquilo vira escândalo. Verdade. Aí, tipo assim, você fica exacerbado o protocolo, porque no protocolo que eu estava falando, que eu queria falar, é que o protocolo tem que haver a ética, o respeito, o balizamento da palavra de Deus, a valorização das pessoas,
o propósito bíblico, o fim das coisas, porque se você começar a usar a igreja simplesmente como algo pessoal, no sentido de vaidade pessoal, porque a igreja do fulano cresceu, tem que crescer a mim também, porque a fulano lá colocou a coisa lá, tem que colocar também. Se você partir para esse lado, você vai desviar a igreja do propósito dela. Entendi. E as pessoas vão ficar ali frustradas porque não vai ter resultado algum. Então esse que eu penso sobre isso. Obrigado, pastor Elton, pastor Gediael. Chegamos aqui ao final de mais um episódio do nosso Omega Cast. Eu tenho certeza que é muito abençoador o que os pastores citaram hoje para nós. Então já quero deixar o nosso abraço, pedir para você estar conosco, se inscrever nas plataformas que temos, fazer parte dos nossos grupos ministeriais, e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando poderosamente sua vida. Pastor Gediael, pastor Elton, podem deixar uma palavra de saudação para os irmãos, fiquem à vontade. Eu gostaria de convidar você, nosso espectador, que continuasse a assistir os podcasts, são muito edificantes, e que você vai ser grandemente abençoado, e você vai começar a ser formado a sua mentalidade, de forma que Deus vai começar a direcionar a sua vida, e você vai ver os resultados e os frutos disso durante a nossa caminhada, a nossa jornada. Omega Cast e Conect Omega. Continue conosco, estamos focados em conectar a palavra profética e alcançar pessoas. Deus os abençoe e até o próximo encontro no Omega Cast. Amém.